Helena, desde já muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito este nosso convite e estar aqui e pela sua disponibilidade. E a Helena é, portanto, autora, screenwriter, maioritariamente de telenovelas portuguesas. Eu vou-lhe aqui começar mais por uma pergunta talvez muito clichê, mas talvez muito complicada também. Que é, qual é que é o maior desafio para a Helena quando tem uma tela em branco, ou seja, aqui não é uma tela em branco, mas quando tem um papel em branco ou um ecrã em branco, e, e vai escrever, portanto vai criar personagens, vai criar intrigas, etc. Portanto, do seu processo criativo, como é que tudo começa? Normalmente quando chega à frente do ecrã, não é? Eu tenho 60 anos, portanto escrevi muito à mão e escrevi muito na máquina de escrever. Mas isso foi uma coisa que eu abandonei, nunca mais. Eu fiz a minha tese de mestrado em 89 e comprei um computador nessa altura. E, portanto, e nunca mais escrevi nem à mão, nem nada. Mas normalmente quando chego ao computador, ou tenho ideia do que quero fazer ou é a desgraça. Portanto, não sei, chego aqui sei o que quero contar. E normalmente quando tenho às vezes não. Às vezes tenho a obrigação de criar uma ideia e isso aí é mais complicado porque fico aqui mais atrapalhada, não é? Mas normalmente as histórias aparecem já num determinado formato. Ok. E quando tens várias ideias, não é difícil às vezes elas escaparem-se, ou seja, o processo de escrita é um processo constante ou tem pausas para se afastar um pouco, para ficar, não sei, um dia sem pensar naquilo, abstrair-se para depois voltar. Percebe o que eu quero dizer? Bom, sim, o processo de novela é 365, enquanto durar, é do princípio até ao fim, é todos os dias. E isso, pronto, haverá pessoas que com certeza conseguem fazer de outra maneira e isso eu não consigo, porque a novela é tão envolvente e tão exigente de prazos e de tudo que mesmo que eu não esteja sentado ao computador, a novela não se foi embora e eu não me fui embora da novela. Portanto, pronto, o processo de novela é complicado nesse sentido porque é todos os dias. E todos os dias é todos os dias, não é os dias úteis da semana. As outras histórias, normalmente quando começo é para fazer. Sou muito obsessiva, é para fazer logo. Okay. Porque me desinteresso facilmente se não prosseguir. Se não acabar logo. Sim, e distraio-me e quero outras coisas. Porque curiosamente, para além de novelas, gosto imenso de fazer, acho que o formato que eu mais gosto é o formato de crónica de pequenos contos. Portanto, é uma coisa curiosa, não é? Talvez a novela também seja interessante, porque no fundo cada episódio é um pequeno conto. Sim, exato. Já não é um pequeno conto tão pequeno, mas enfim. Mas talvez eu o encare assim e que seja esse o encanto. Exato. Porque todos os dias tem que ter uma coisa nova, porque senão aborreço-me muito. Sou muito fútil, nem sequer andar sempre. Exato. Isso que estava a dizer, eu concordo, porque lá está no processo de telenovelas, de séries, cada episódio tem que ter o seu quê de especial, o seu clímax, a sua intriga, a sua qualquer coisa que faça não só as pessoas continuarem a ver, mas que faça aquele episódio especial, não é? E que... Tem uma estrutura, não é? Os episódios têm uma estrutura própria, têm um começo, um meio e um fim. Exato. Claro que na emissão nas telenovelas, os episódios sofrem sim, claro, sim. Com as publicidades, etc. Pronto, isso são as desvirtudes ou são enfim, as condicionantes do género dentro dos canais.
mas isso não impede que cada episódio no seu início e na maneira como é aprovado tem um princípio, um meio e um fim e tem uma pequena história que depois, no caso da novela, cola com os outros episódios. Nos casos das séries também cola, mas cola de outra maneira. Sim, sim. E às vezes nas crónicas também colam. No fundo há sempre um fio narrativo naquilo que estamos a fazer, Pois é. não é? A dimensão é que varia. Exato, exato. E já agora, como gosta, por exemplo, me disse, de crónicas, contos, e portanto os contos normalmente são, quer dizer, depende, há sempre contos maiores, menores, mas a nível de dimensão são umas coisas curtas, digamos assim. A Helena também gosta, por exemplo, agora puxando aqui mais a sardinha à minha brasa, como se costuma dizer, para o cinema, de guiões, mesmo que não sejam longas metragens, por exemplo, para curtas metragens. É uma coisa que lhe atrai e cinema no geral, a nível de escrita, ou é um processo, é muito diferente, não é, das novelas e das séries? Não, gosto imenso, não tenho tido. É entre a oportunidade e a disponibilidade. Uhum. Porque, pronto, porque isto para além de uma coisa fascinante, não é? Escrever, para além de ser uma coisa fascinante, é um modo de vida. Sim. E portanto, sei lá, eu acho que das coisas que me orgulho mais de ter feito, eu comecei o Conta-me, não é? Fui eu com dois sócios, fizemos a Bíblia, os primeiros 80 episódios, fiz o Cuidado com as Aparências, portanto eu já fiz muitas séries. No cinema, pronto, ainda não aconteceu, não, eu nunca descarto nada, até porque gosto muito de cinema, porque acho que aprendi muito, não é? Eu sou de uma geração que ia muito ao cinema, hoje não Sim. vou, não é? Vejo o cinema em casa, mas ia muito ao cinema Não diga isso, não diga e isso. é Tem que ir as verdade. pessoas ao cinema. Não, estou a Pronto, brincar. Mas agora estou com a as dizer tecnologias. estou a dizer a verdade, não é? Porque as condições eram completamente diferentes, Pois. mas ia imenso ao cinema e havia uma coisa no cinema que também já não existe, que é o quarteto, tinha O 4 quarteto. cinemas, ali em Alvalade, e tinham à sexta e ao sábado sessões duplas que começavam à meia-noite. Os matinés, não é? Não, isso era. Não, era à noite, começavam a sessão dupla, eram 2 filmes e começava à meia-noite, portanto ia da meia-noite à hora que foi às 4, mais ou menos. Portanto, eu acho que o meu interesse pelo audiovisual começa no cinema, sem dúvida nenhuma. Exato. Isso sem dúvida nenhuma. E já agora, já que estamos a falar. Não, sim, acho que não ia dizer. Sim, e até já ganhei, já concorri e ganhei num concurso no ICA já há uns anos para longa-metragem, mas depois não foi produzida. Portanto, é daquelas tristezas que às vezes uma pessoa tem na escrita para o audiovisual, é que as coisas não. Às vezes não vão, não é? Ia perguntar exatamente, até a nível de cinema, que cinema, mas não só de cinema, que autores, escritores, escritoras, guionistas, a Helena tem mais ou que a influenciaram mais, talvez, até no seu estilo, digamos assim, de escrita, ou nos temas que gosta mais. Bem, a minha formação é toda em literatura. Uhum. Portanto, eu quando cheguei a esta profissão, quando cheguei aqui, já tinha tido outra profissão, já tinha tido duas outras profissões. Uma foi ser professora de literatura e outra foi fazer gestão cultural. Portanto, não posso dizer propriamente não posso dizer propriamente que foi a escrita dramatúrgica que me interessou mais desde sempre. Uhum. Mas curiosamente foi sempre a narrativa e a poesia narrativa.
portanto, como é que depois cheguei aqui? Não sei bem explicar, mas aquilo que eu mais estudei, aquilo em que eu me especializei foi em literatura medieval francesa. Medieval, boa. Talvez daí o meu gosto por pequenas histórias, porque estudava pequenas narrativas, pequenos contos Fábulas. mágicos, Exato. umas coisas chamadas lives, em que personagens fantasiosas se encontravam, portanto são uma espécie de narrativas cavalheirescas, Sim, narrativas sim. amorosas cavalheirescas, com fadas, com, enfim, coisas, no fundo, as coisas de fantasia de uma televisão que não existia ou de um Uhum. cinema que não existia, mas narrativas muito visuais, Sim, muito exato. sintéticas, tudo coisas que são importantes para a narrativa de cinema ou de televisão, que é Uhum. sim e escrita em várias camadas. Ou seja, toda a gente tem que ser capaz de compreender o que está a ver, ou Uhum. ouvir, ler, não é no caso na Idade Média. E também nas televisões as pessoas vão passando e ouvem umas coisas e ouvem outras e se calhar não estão a ver tudo. Pronto. Exato. De certa maneira, habituei-me a trabalhar ou habituei-me a estudar e a trabalhar com uma literatura ligada à oralidade, que Ok. tinha que ser entendida facilmente uh, e, uh, e pronto, e com uma oralidade muito marcada. Isso até parece ser muito teatral, não é? Ligado a. E é. Exato. E no fundo, porque os contos, aqueles contos que nós conhecemos, não é? Os contos das crianças, são coisas Exato. muito antigas e que obviamente não eram feitos em livros, porque não havia livros. Ora, como é que se Sim, fazia? É aquela coisa que teatro. se diz que é bom os pais contarem aos filhos as histórias. Bom, aqui fazia-se socialmente, não é? Durante toda a festa que as pessoas contavam, era a maneira das Exato. pessoas se encontrar, contavam histórias e contavam aqui, depois iam adiante e contavam já acrescentando mais qualquer coisa, etc. Mas tinham que ser coisas muito fáceis de entender nos diferentes contextos por onde as histórias viajassem e ao mesmo tempo também só sobreviviam as histórias mais densas, Uhum. porque no fundo são as que têm mais interesse. Porque Exato. porque o que é vago, não é? O que é vácuo acaba por se esfumar. Agora, uma história que tem densidade, mas que é contada de uma maneira ágil e fácil para as pessoas entenderem, as pessoas às vezes podem até nem estar, uns perceberão mais, outros menos, mas todos podem perceber. E isso tem a ver Exato. com a escrita para audiovisual, sobretudo para a televisão, em que Exato. nós não tivemos para quem estamos a escrever. E, portanto, Exato. não Tem que podemos ser. ofender quem nos vê, porque as pessoas têm o direito de poder entender aquilo que estão a ver. Exato, exato. E pegando até nisso, até é aqui uma passagem interessante, porque em relação a isso, mesmo ao público, às pessoas, qual é o impacto que a Helena sente que as suas histórias, que as suas personagens têm junto ao público? Tem essa, não quer dizer ter essa noção, mas é alguma coisa que até pessoalmente já lhe referiram, já aconteceu, ou sabe assim que Não, sei, influencia? sei, sei. Bom, quando fiz o conta, aconteceu-me várias vezes ouvir, estar em sítios, restaurantes, não sei o quê, ouvir as pessoas estarem a falar, pronto, mas percebo, era uma série que quando começou, não é, estreou em 2007, já foi há muito tempo e, portanto, pessoas ainda novas, ainda éramos novos, tínhamos vivido, muitos tínhamos vivido aquelas coisas. Mas não havia esta loucura das redes sociais e as pessoas não sabiam as caras que estão por trás e não tem mal nenhum. Mas Sim, agora, desde que há redes sociais, as pessoas procuram muito, curiosamente,
com as personagens com que, muitas vezes, com muitas mulheres, mas no caso, por exemplo, desta última novela, muitos homossexuais, muitas lésbicas, a dizer, e muitas mulheres violentadas, no caso, nesta última novela, muitas mulheres casadas, ou que em relações conjugais, que nunca tinham conseguido dar nome à situação em que viviam, não é? Porque um dos temas, e isso eu tenho orgulho de ter tratado, que é a violação no casamento. E houve pessoas que me escreveram a dizer que, no fundo, viviam situações parecidas, mas nunca tinham posto o nome, nunca tinham dado o nome, não é? E que ao verem aquela história, perceberam que se calhar aquilo que elas estavam a viver, pelo menos tem um nome, e que não é um nome muito bom. E, portanto, isso orgulha-me muito, porque acho que isso ajuda, para que as pessoas não se sintam sozinhas, para que percebam que é uma coisa que existe e que temos que falar sobre ela. Exato. E já agora, quando aborda esses temas, não digo aqui mais polémicos, mas que talvez estejam ainda um bocado, não muito públicos, ou seja, um bocado obscuros nessa questão, ou seja, não são temas que as pessoas já estão habituadas, porque não são, talvez, muitas vezes retratados em televisão, séries, o que for, cinema, etc. É uma coisa que tem essa noção e vai, ou seja, vai à procura de desbravar esse caminho, digamos assim? Depende. Perguntaram muito também nesta telenovela a respeito fizeram contagens de personagens lésbicas e gays e não sei o quê. Bom, confesso que não faço essa contagem porque acho uma coisa, não acredito na representatividade, mas não estou a ver, a história pedia. É uma coisa, não é, porque as histórias também pedem, como as personagens também pedem, não é? Mas não orienta a sua escrita para isso, mas é as personagens ou as situações que... Tenho preocupação de representatividade, sobretudo numa telenovela, porque acho que devo ter, porque acho que são formatos de grande público e é importante que as pessoas percebam que nem todos somos brancos, heterossexuais, de classe média, por aí adiante. Não é? Portanto, há muitas pessoas de muitos géneros, há pessoas bonitas e feias de todas as maneiras, de todos os feitios, com orientações sexuais diferentes, com opções diferentes, e se nós nas novelas gostamos de ver que as personagens são diferentes, porque é isso que nos atrai, é ver a história da relação entre esse... Bom, é um bocado difícil não ter ser uma novela em que sejam todos heterossexuais. Pode acontecer, mas nos dias de hoje é um bocadinho... Agora, não tenho uma contabilidade, gay 1, lésbica 3, não tenho essa contabilidade. Em relação aos temas, neste caso também específico, eu sabia desde o princípio que queria tratar o problema da violação no casamento, porque sou feminista e porque sei que isso é um tema em que as pessoas têm de facto dificuldade, inclusivamente pessoas que também se dizem feministas. Inclusivamente. É um tema tabu. É porque as pessoas não acham que dentro de um contexto de intimidade, se não houver pancadaria, não há violência. Ora, há violência de muitas maneiras. Sim. Há violência verbal, há violência psicológica e a coação também é importante. Pronto, e como vejo que é um assunto que mesmo do ponto de vista da legislação, etc., tem sido difícil fazer passar, e são coisas que acontecem, eu leio jornais,
também sou de uma geração que se lia os jornais e eu continuo a ler jornais. Já não leio em papel, mas leio jornais. Ok. Já li Não leio em online. papel. Sim. Sim. Mas demorei, mas já não tenho paciência para acumular os jornais, depois não li. E realmente assim, pelo menos, é mais, pronto, é Prático. mais prático, reconheço. Mas essas coisas acontecem, portanto, há temas que sim, que eu tenho com uma questão de, penso que hoje em dia não é que não haja homofobia, há com certeza, mas pensei que nesta história, o que é que eu podia dar mais nesta história, por exemplo, a personagem que o Filipe Vargas interpretava, por ser, pronto, ok, é um homem casado que é gay, é pouquinho. Então, Pois. alguma coisa tem que explicar porque é que ele nunca foi capaz de se assumir. Talvez a sua condição de militar. Bom, portanto, as coisas vão pedindo mais coisas. Uhum. Mas não tenho uma contabilidade, Sim, sim. Entendo. não. E voltando agora aqui um pouco mais atrás, que já falou várias vezes, e é até, a mim pessoalmente, uma das melhores séries telenovela, Conta-me Como Foi, não é? Muitos parabéns desde já. E era para saber, no processo de escrita do Conta-me Como Foi, como disse exatamente, para além de serem histórias de personagens, obviamente, retrata muito bem uma época. E recordo-me das pessoas todas falarem exatamente nos cafés, etc., de como era bom reviver pessoas mais da idade da minha mãe, etc., a reviverem aquela época. Nessa altura, enquanto escreveu Conta-me Como Foi, portanto, ainda antes de 2007, não é? Quando estreou, houve assim, foi uma coisa que foi em colaboração, ou seja, que quis ver, Sim. falou como é que Não, foi. eu, Tenho curiosidade. portanto, eu Isto é uma pergunta só pessoal. fiz os primeiros 80 episódios, depois não fiz mais. Fiz em parceria, tinha uma parceria de escrita na altura com uma amiga e um amigo, uma grande amiga e um grande amigo. Ela é da minha idade e tinha sido também minha colega na faculdade e ele ator e 10 anos mais velhos. Portanto, a Isabel Frausto e o Fernando Heitor. E tínhamos, portanto, nós vimos a série espanhola, Uhum. mas entre a realidade, nós vivemos aquela época. Exato. Portanto, isso foi uma coisa muito especial, porque é difícil explicar a quem não viveu naquelas circunstâncias muitas das coisas que ali são retratadas. Uma das minhas sobrinhas pensava que as cenas das reguadas na escola, etc., ela pensava que era das parvoíces que eu lhe costumava contar das histórias, Sério? achava que eram coisas cómicas que eu lhe contava, porque não lhe passava pela cabeça que aquilo pudesse ser verdade. Portanto, nós vimos a série, simplesmente a realidade espanhola e a realidade portuguesa dos anos 60, embora muito parecida do ponto de vista da Eu percebo. moral e dos Exato. costumes, tinha uma diferença insanável e que as duas histórias não puderam nunca mais seguir juntas porque a guerra em Portugal começou no ano antes de eu nascer. Pois. Não é? Em Portugal, quer dizer, em Angola, não Sim, é? Em sim. Angola começa em 61, eu nasci em 62. E essa marca, não é? Eu cresci, tive um primo que foi à guerra, vivi nesse contexto dos rapazes terem medo de ir à guerra, com certeza, de nós não querermos que os rapazes fossem à guerra, e isso tinha que ser espelhado na série. Portanto, ao mesmo tempo, foi uma catarse. É difícil explicar para quem nasceu em liberdade, houve tanta coisa que aconteceu que acontecia antes do 25 de Abril e que é quase inexplicável.
uma das minhas irmãs, por exemplo, fizeram uma greve no liceu em que andava, que era em Alvalade, porque as meninas eram obrigadas no liceu, mesmo no verão, a ir de meias para meias, e as meias tinham que ser, a partir de determinada altura, colãs, no verão, por exemplo. Super E então quentes, exato. fizeram uma greve, uma coisa louca, como não podiam estar dentro do liceu sem as ditas cujas das meias, foram para a escadaria do liceu e só puseram as meias na escadaria do liceu. E aquilo houve suspensões, houve castigos, é difícil explicar isto. Portanto, aquela escrita, claro que nós consultámos os jornais da época, líamos os jornais da época, tínhamos o fio condutor também da história espanhola, embora a nossa, Fosse única, fosse sei diferente. lá, tirando o episódio da ida do homem à lua e assim umas coisas, tudo o resto teve que seguir por caminhos diferentes, Exato. porque a presença da guerra foi uma coisa muito forte. Exato, exato. E já agora, só para terminar este tópico, digamos assim, quando depois a novela, a série foi lançada, ficou Não surpreendida é com o uma novela, impacto é uma que teve? série mesmo. A série, exatamente. Eu tinha aqui na nota, era a novela, era a outra. A série, do conta como foi, porque teve um impacto muito, muito grande, acho eu, na sociedade. Teve imenso, Estava, imenso, imenso. estavam à espera disso, dessa repercussão, dessa. E as pessoas falavam, era isso mesmo, nos cafés, as pessoas falavam do episódio anterior, e foi uma coisa muito engraçada na altura, não é? Sim, e porque também não havia esta facilidade de fazer repercutir como há agora. Exato. Não sei, eu acho que há pessoas. Eu sou uma pessoa otimista, acho sempre. E achei sempre que estava a coisa que estava bem feita. Mas. E claro, e quero sempre que as pessoas vejam, porque eu trabalho muito e quando gosto daquilo que fiz e que vejo que a realização, que a representação, etc., ficou boa. Claro, tenho gosto, também sofro com essa coisa, também quero que as pessoas vejam, mas Exato. acho que excedeu as expectativas de toda a gente, porque de Depois, facto foi uma coisa muito emocional. Eu acho que foi uma coisa muito emocional. exato, Para mim exato. foi, e para para a minha equipa de escrita, não éramos sócios de escrita, éramos uma Exato, parceria. E foi, além do mais, também foi muito divertido. Também é uma coisa boa. exato, exato. Pois é isso, foi. Outra curiosidade já agora, é Força. que nesses episódios que nós fizemos, fizemos toda a parte escrita e o meu sócio Fernando Heitor é um super, hiper conhecedor de música portuguesa, música ligeira, etc. E, portanto, nós construíamos os guiões, mas também fazíamos as sugestões portanto, dos temas musicais, que Uau, aliás a produtora ia buscar à casa dele os discos semanalmente para poder gravar. E olha, isso porque é um património super rico, super interessante e que se perdeu porque não havia grande, porque enfim, as editoras foram falindo, enfim, pois, essas exato. coisas. Mas isso é um pormenor muito, muito engraçado. Obrigado por ter partilhado. Helena, olha, temos aqui uma pergunta do André Santiago, que parece. Exato, André Santiago. Peço desculpa se eu estiver a dizer mal, mas pronto, porque eu abro sempre aqui também para as pessoas comentarem ou deixarem algumas Claro. questões. E está a dizer aqui que, a fazer uma pesquisa sobre a Helena, constatou que só escreveu uma novela original, O Jogo para a SIC. E se podemos esperar um novo original? Exato, acho que é isso. Obrigado, André, Ah, pela pergunta. obrigada, André. E também gostei imenso de escrever o jogo. Eu não sei bem porque é que isso acontece, mas confesso, as pessoas têm muito essa preocupação e perguntam-me isso várias vezes. Ou se eu. Porque é que isso acontece? Não sei bem dizer porque é que isso acontece. Por outro lado, as adaptações, para mim
uma coisa é uma tradução, não é? Outra coisa é uma adaptação. Talvez Claro. das adaptações que fiz, a que foi mais fiel ao original foi o Amar Depois de Amar, porque a estrutura dos episódios determinava, enfim, era difícil mexer de outra maneira, portanto. Agora, uma história, a partir do momento em que, seja lá o que for, mas a partir do momento em que a história passa para a mão de outra pessoa, no meu caso, para a minha, a história de facto é de quem comanda aqui, quem está aqui ao teclado a dizer para onde é que ela vai. E eu não consigo sentir que não é um original. Percebo o que as pessoas querem dizer, percebo perfeitamente, sei que são coisas diferentes, mas quem se der ao trabalho de ver, suponhamos, este original do Querer Viver, que era. Era do jogo, não é? Não, o jogo foi um original. Não, esta última novela que eu fiz, agora nem me lembro, de repente não me lembro como é que se chama o Eu original. A quero é partir do viver, qual. não é? O original não se sabe. Bom, é ridículo isto, eu não me lembro, mas não faz mal, pronto. Mas, ai meu Deus, pronto, estou a ficar um bocado velhota e já me Depois se esqueci. lembrar, diga. Sim. Mas são coisas completamente diferentes. Claro, há talvez duas linhas narrativas que seguem, claro, e que eu que pude aproveitar. Mas a história é outra. Uma casa de bonecas, estão aqui a dizer. Exatamente, exatamente, obrigada. É ridículo ainda por cima, porque isso é um texto, porque isso também é uma adaptação, vamos lá ver, isso também é uma adaptação de um texto de teatro de um grande autor, não é? Que é o Ibsen. Portanto, Exato. muitas vezes, se calhar também porque, como disse de início, porque estudei muito Idade Média, em que o êxito de uma história também se media ao número das versões que provocava. Isso Portanto, é interessante. Sim, pronto, exato. uma figura muito conhecida, não é, de toda a literatura da Idade Média, que era o Tristão, Uhum. o namorado, o amigo da Isolda, não é, o amante. A determinada altura aquela história romântica era tão conhecida, e depois, bom, por coisas que agora não vou contar, porque isso dava aqui uma conversa inteira, mas o êxito foi tão grande que conhece-se ainda hoje uma compilação de textos que se chamam as Folies de Résistance. Portanto, são assim, uma tradução ligeira é as Exato. maluquices do Tristão. São pequenas histórias em que ele se fazia passar por maluco ou por vagabundo ou por não sei o quê para poder estar ao pé da sua esposa. Bom, não sei. Não sei. Eu respeito a escrita, é um bocado como das viagens, nunca sei. Pode estar para Sim. acontecer. Não sei. Eu agora até estava a tentar lembrar, mas eu lembro que não me lembro é de quem, eu também sou um bocado assim esquecido, com nomes e isso. Mas a verdade é que alguém disse, até acho que foi um realizador, que disse que por causa dessas questões, até porque também há os argumentos adaptados, não é? E há os argumentos originais. E realmente a pessoa nos originais tem muito mais liberdade, mas também, se errar, parece que o erro não é tão crasso, porque é tudo original, é tudo da cabeça da pessoa e aquilo segue. Agora, uma adaptação dá um trabalho muito mais, é muito mais trabalhoso e a pessoa tem que respeitar muito mais, digamos, o material Mas original. é que depende, André. Há vários tipos de adaptação. Pois, E depois há há vários vários. tipos de adaptação e, no fundo, aquilo que tenho feito, tenho tido a sorte de poder fazer, são adaptações livres. Portanto, eu não consigo dizer uma dá mais trabalho do que a outra, porque isso depende, não é? Sim, Mas isso. dão trabalho e é preciso fazer com imenso amor. Isso é uma coisa, porque sofre-se bastante. E É vi aqui, isso, exatamente, esse eu vi amor. aqui, Exato. estava aqui a Ana Hermim, beijo querida, a Oh, perguntar-me claro. se eu queria Sim. falar Eu por acaso da tinha aqui greve. uma pergunta.
dos argumentistas, não é? Os Nos Estados Unidos. argumentistas americanos. Eu estou completamente solidária, porque as pessoas acham que ser argumentista é uma. Embora a situação dos americanos é diferente da nossa, o mercado é diferente, portanto, também é diferente, não é? É uma realidade É tudo totalmente diferente. diferente, é tudo diferente, mas na verdade os argumentistas são uns pequenos escravos do audiovisual. Normalmente, em princípio, não é? Em princípio, ou muitas vezes não bem pagos e muitas vezes ignorados no processo. Ora, é preciso nunca esquecer, nunca, que onde tudo começa é no texto. Exato. E há muito mas, claro, quem dá a cara não são os argumentistas, e os argumentistas podem ser feios, bonitos, não faz mal, são o que são. Tem que ser Exato. bom escrever. Mas, claro, como quem dá a cara são os atores, etc., há muito essa ideia de que é preciso é ter as classes que estão à frente da Câmara contentes. Na verdade, temos de estar todos contentes, mas se o Claro. texto, se quem está a fazer o texto não está contente, o texto não vai ser bom e não vai servir a indústria e não vai servir os espectadores. Portanto, todos temos que poder ganhar, e não só os estúdios ou os broadcasters, quando fizemos um trabalho em 2000 e troca o passo, e repetem esse produto ad nauseam e não vemos nem mais onde estão. Eu, por exemplo, sou uma grande vítima desse problema, sou uma das autoras dos Batanetes, que já estou como o Miguel Melo, dá todos os dias na televisão, mas eu não ganho nada com isso. Ora Eu não bem, como é sabia que que isso seria é? que era uma autora dos Batinetes. E com muitíssimo orgulho. Adorei, também fiz com a Isabel e com o Fernando Heitor, que aliás foi, no fundo, quem o autor original, e foi super inovador, as pessoas podem achar que não, era anedotas, bom, mas lá está, a síntese, a representação, a realização do Tó Correia, foi uma coisa muito, por alguma razão, continua a dar todos os dias. É só o que eu digo. Exato. Portanto, sim, Ana, completamente solidária com os colegas americanos, e eles também podem estar connosco, tão solidários connosco, europeus, também passamos o nosso pedaço. Exato. E está aqui também a Ama.art underscore a dizer the script and the script, já dizia o Hitchcock. E realmente, e eu agora falo por mim mesmo, eu nunca percebi essa questão, ou seja, e em cinema e em todas as áreas da audiovisual, o texto é sempre a ferramenta mais importante. Porque sem aquilo não há nada, não há tudo o resto. Portanto, quase que deveria, quer dizer, numa escala digamos, de quem é que, na distribuição, não é, dos lucros, do que seja que um filme, uma série, etc., dá, se não fosse até equitativamente, não é, por toda a gente, seria, obviamente, os guionistas, os argumentistas, a receberem a maior fatia disso. Eu próprio não tenho muitas dúvidas e pronto. Mas, e já, não sei se foi a Meryl Streep ou uma dessas atrizes que uma vez a receber um Oscar ou um desses prémios, lembro-me dela dizer, e isso marcou-me, e eu era miúdo, vai, 14, 15 anos, então e a quem é que quer agradecer? E ela, só quero agradecer a uma pessoa, e que era o argumentista do filme. Mas porquê? Porque se não fossem aquelas palavras, a minha interpretação não valia nada. É claro, eu estou aqui a ver para já vi ali a sopa criativa
Beijinhos para Eu como ti, estava minha aqui a querida. falar, ainda Eu não li, mas já vou. também vi, a dizer que o Pedro Alpiarça também sofria muito com isso, e é verdade. E vejo agora aqui a Hermine que volta a dizer sem um bom texto não fazes nada, e diz isso enquanto atriz. É Exatamente. verdade. Era o que eu É estava a dizer. porque, é porque assim, os atores têm que amar os textos, e quem faz os textos tem que amar os atores. E se não houver este casamento, não é possível. Porque Pois, tem que ser uma relação de profundo amor e de profundo respeito, porque também só há amor com respeito, não é? O resto são fantasias que não interessam nada. Porque eu só escrevo este tipo de coisas porque de facto eu gosto de atores. Eu gosto do que os atores trazem, eu gosto de que me surpreendam, eu gosto de os ver. Eu gosto de perceber o impacto, ver como fazem. Admiro imenso, é uma profissão que eu admiro imenso. Mas o reverso da medalha também tem que acontecer. Portanto, aquela coisa um bocado por isso, não me dá jeito de dizer assim. Mas o que é isso? Mas o que é exato, isso? Isso não pode acontecer. exato. E se vimos bem, e isto pronto é a minha opinião, e eu sei que há pessoas que têm outras opiniões, mas quer dizer, ao vermos uma cena, não é? Em que está muito bem escrita e muito bem interpretada e muito bem filmada, com uma fotografia excelente, tudo ótimo, não é? Mas se tivermos uma má interpretação, mas o texto continuar a ser bom, e a fotografia até não é nada de especial, ou a qualidade da câmara ou da realização, se o texto for muito bom, eu continuo a ver, eu consigo ficar agarrado à história. Agora, ao contrário, o ator ou a atriz são excelentes, a realização, a parte em que é tudo ótima, mas o texto, quer dizer, as palavras que dizem, o sentimento que está A colocado nas história, não é? palavras, for, for ABC, a mim não me agarra, não Temos é? é Não sei se me que. fiz entender. Sim, sim, mas temos que assumir que o audiovisual Claro não. que é um trabalho de Acho eu. equipa, O não estou a querer separar. audiovisual é um trabalho de equipa por Exato, excelência. E, portanto, partimos de uma história. A história tem que ser boa. mas a Que história é é o que isso, as é a pessoas base. gostam. Exato, Pensemos que é o que nós gostamos desde pequeninos. O que é que exato, nós gostamos que nos digam quando somos pequenos? É que nos contem histórias, não é? Eu lembro-me das exato. histórias que a minha avó me contava, que o meu pai me contava, como é que embalamos as crianças, essas coisas todas. No fundo é contar histórias. Como é que às vezes até, como é que fazemos com que as pessoas se apaixonem por nós? É contar-lhes histórias, não é? Uma boa, aquilo que os brasileiros dizem, uma boa cantada. Bom, não é mais do que um contar de uma história em que, no fundo, nós estamos a enredar os outros na história que contamos. É verdade. É Mas bonito, essa sim. história, no audiovisual, depende, em primeiro lugar, depende dos atores. Claro, Portanto, o diálogo começa aí. E depende da realização, e depende da fotografia, e depende de tanta coisa, e às vezes dá pena um bom texto maltratado, ou um bom ator maltratado por um mau pois, texto, claro, pronto, por aí serve para adiante. tudo. Tem que ser um trabalho em harmonia. As pessoas não podem, no audiovisual não pode, não é possível, não dá. Trabalhar sem ser, dá-se conta, dá-se conta. Exato, era isso Podem que eu mais fechar a queria dizer. porta e tentar que não transpareça, mas o público dá conta, porque as pessoas dão conta. Percebe-se, Exato. Sim, sente-se. sim, sim, isso é verdade, isso transparece sempre, e essa magia até, como se diz a magia do cinema, não é? É aquilo que também a mim me apaixona, é exatamente isso, é como é que aqueles elementos todos, aquela equipa fez aquele produto, aquele objeto, e aquilo consegue fazer com que pessoas que nem sequer estiveram lá nas filmagens ou o que for, não é? Conseguem chorar com aquela história, conseguem rir-se, conseguem gritar, ficar com raiva, não é? Mas as É muito equipas, engraçado. eu estava a ver aqui, não sei quem é, mas estava a ver aqui assim, um trabalho de equipa sempre, sim. E há bocado estavam a falar no jogo e a novela que fiz antes também era uma adaptação de uma coisa italiana que foi o
Quero é viver, não. Quero é viver é isto. Fúria de viver. Fúria de Sim, viver. E iam-me levar os materiais. Eu só ia à produtora uma vez por semana. E então, para não perder tempo, que ia rever episódios, havia uma pessoa da produção, que ainda hoje adoro, que dizia assim: eu vou-te lá vais buscar o almoço. Era eu e a Isabel que fazíamos as duas a novela. E então mimavam-nos com aquela coisa. E a produção é tudo. É desde o mimo, é tudo, não é? Portanto, e a equipa, quando falamos em equipa, também não é só as equipas do audiovisual, são enormes e são sim, imprescindíveis todas aquelas pessoas, porque não há nenhum produtor que vá pagar uma pessoa que não é imprescindível ali. Portanto, esqueçam-se disso, não dá direito à preguiça, porque não é possível. E sim, como está tudo tão interligado, sim, as equipas são grandes, mas todas aquelas pessoas são imprescindíveis. Todas. sim. E dá-se Eu, conta. isso é muito engraçado porque há uns tempos atrás, há uns meses, a filha de um amigo meu, e ela deve ter uns 7, 8 anos, ou se calhar já mais velha, ela estávamos a ver um filme, qualquer coisa, e há os créditos, não é? Isto no cinema. E ela vira-se e pergunta a mim, ao pai dela, assim, porquê é que está ali tantos nomes, tantas pessoas? Para a cabeça dela era que então isto é uma coisa assim, porquê é tanta gente? E a gente diz, olha, daqui a uns anos a gente fala. Porque não dá pronto para explicar a uma criança pequenina, mas realmente são créditos e aquilo demora muito tempo porque são muitas vezes milhares de pessoas, não é? Principalmente, quer dizer, em produções hollywoodescas Grandes produções. e exatamente, mas são mesmo milhares de pessoas, portanto, e isso é muito coisa. Eu só para não tirar muito mais do tempo da Helena, que eu prometi, e já estamos aqui a esticar, mas pronto, eu gosto de falar, a Helena também gosta de falar, portanto, isto depois Eu junta-se. avisei, eu é horrível, nunca mais me calo, sim. Não, mas é ótimo. O pior é que eu também sou assim, portanto, a gente continuava aqui. Pronto. Mas vou fazer aqui umas perguntas mais diretas, digamos assim, só para também conhecermos melhor a Helena, a nível do cinema. Eu acho isto sempre muito engraçado. No cinema, quais é que foram assim quais é que são os filmes da sua vida que viu até agora? Tem algum ou Ah, não? tenho. Tenho Força, um, então. tenho um eh, que vi no quarteto, que o meu pai me disse assim, olha, vai lá ver e ficar naquela coisa. Lá vai ele, lá me está ele a dizer, e foi um filme que marcou para sempre, que é o Alô de Mocais, com Marlon Brando. E Hum, que é um filme, agora não sei, pá, é de 43 ou Sim, não sei. Não, tem que ser um bocadinho mais, mas pronto. 50, Mas é um dos anos filme 50. extraordinário, porque é um filme com poucos recursos, não é uma grande, quer dizer, é uma grande produção, é um filme Sim, extraordinário, não é? É um sim. filme preto e branco em que a fotografia é de uma pessoa cair para o lado, só estar a ver, nem está a ouvir nada, só estar a ver. Depois o Marlon Brando Tem que, ainda sim. muito novo As- ainda, mas é indescritível, não é? E portanto é uma história também ao mesmo tempo numa cidade portuária, passa-se no Porto, é uma história de amor e de bandidos, e é tão bem realizado, tão bem contado, tão bem representado, que é um filme que devo dizer que vejo muitas vezes. As pessoas dizem que já viram muitas vezes a música no coração, eu também já vi muitas vezes no Natal a música no coração, mas o Alô de Mocais pronto, marcou-me muito, E, muito, e quando muito, muito. e já agora, Helena, quando revê agora, por exemplo, sei lá, no ano passado, ainda tem o mesmo impacto? Ou agora já vê com outros olhos? Normalmente é sempre diferente, não é? Eu penso, essa coisa do impacto, felizmente, não é? Envelhecer, que é uma chatice do pior, mas tem coisas muito simpáticas, que há coisas em que estamos mais aptos, não estamos mais aptos em quase nada, mas de cabeça, enquanto estivermos bons de cabeça, estamos muito mais aptos. E eu acho que o Sim. exemplo
quanto mais se vai aprendendo, não é? Mais camadas somos capazes de ver nas coisas, nas obras, no que vemos, não é? E eu lembro-me quando no liceu, não sei se agora ainda é obrigatório, era obrigatório ler As Viagens na Minha Terra no liceu e eu odiei ler aquilo nessa altura, vai, odiei. E depois, quando cheguei à faculdade, pronto, lá tive que ir ler e fiquei doida com aquilo. Porquê? Porque às vezes há obras, como em tudo, como na pintura, né, que é necessário uma certa maturidade e um certo aparato teórico para podermos usufruir da coisa na totalidade. Portanto, acho que há muitos filmes, como por exemplo O Padrinho, que vejo, também já vi muitas vezes, sou sobretudo fã do segundo. Eu sei o que vai acontecer, não é? Mas no fundo, nós sabemos sempre o que é que vai acontecer nas histórias. Sim, sim, sim. Portanto, o que nós estamos a ver é outra coisa. Estamos a ver porque a beleza é sempre surpreendente. Isso é que transforma uma obra normal numa obra extraordinária. É ser capaz de nos provocar emoções diferentes conforme o andamento da carruagem. Sim, e é verdade, porque quando a gente vê, revê e revê, ou seja, há coisas que a gente já sabe, portanto, podemos depois até dar atenção a pormenores ou a coisas que não vimos nas vezes anteriores, não é? E a nível da maturidade que a Helena estava a dizer, é muito verdade. Isso aconteceu comigo quando, por exemplo, vi pela primeira vez o Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, e eu devia ter 13, 14 anos. Eu não percebi o filme, mas percebi que o filme tinha alguma coisa de especial. E depois, 5, 10 anos depois, revi e achei o melhor filme de sempre, e depois já vi várias vezes e pronto. E é sempre de maneira diferente. André, porque isso também é uma coisa muito especial, que é a qualidade, não é? É uma grande discussão que se tem é sobre a qualidade das obras, o que é que define a qualidade das obras. Bom, todos sabemos, acho que todos sabemos que não são, por exemplo, mesmo em televisão, às vezes não é só, ou às vezes, ou muitas vezes, ou as circunstâncias não são só as audiências que ditam a qualidade. Há vários fatores que ditam, mas há a qualidade intrínseca das coisas, as pessoas, mesmo as que estejam menos preparadas, as pessoas pressentem isso. Podem não saber explicar, podem não saber exatamente porquê, mas sentem isso, não é? Isso é bom. Sim. E Helena, só para terminarmos aqui uma última questão, depois se alguém quiser colocar aqui alguma última questão rápida, pode deixar, que é, Helena, começámos também por aí, ou mais ou menos, na questão também dos contos e das histórias, por exemplo, para cinema. Gostava de saber que desafios é que a Helena Amaral tem para a Helena Amaral para fazer nos próximos 10 anos de carreira. Ai, meu Deus, tenho um desafio muito grande que é não ter reumático e coisas assim. Não, tenho também um desafio. Tirando as partes físicas. Não, tenho esse desafio de manter o sentido do humor. Não, tenho desafios. O meu grande desafio, agora falando a sério, é escrever sempre e ser capaz de me renovar. Não sei exatamente, não tenho um objetivo, agora quero fazer isto, agora quero fazer aquilo. Vou tendo sempre projetos, uns que me acontecem, outros que eu procuro, mas a base, aquilo que para mim, que eu espero conseguir levar até ao fim dos meus dias, é escrever. E, portanto, o meu desejo maior é manter a cabeça, não é? Para poder escrever sempre. Saudável. Exatamente. Sim.
não é? Não E ter... já agora, Sim. exato, eu percebo perfeitamente. E já agora, só, pronto, encaixa nem tinha aqui, mas já agora, tem algum conselho para pessoas que queiram ser agora argumentistas, escritoras? Algum conselho para quem possa estar aqui a ouvir ou que vá ouvir depois e que seja, sei lá, um jovem agora de 20 anos e que queira seguir esta área? Que conselhos é que dá, que já tem muita Primeiro, o experiência? conselho, que acho que é o único, é lerem tudo o que puderem antes de se lançarem à escrita. Ler, ler, voltar a ler sempre, ler mais e ensaiar com modéstia essa Uhum. coisa da escrita. O irmão de uma, não resisto a contar esta história, o irmão de uma amiga minha, é um bocadinho mais novo do que nós, pronto, e estava no liceu e não tinha muito boas notas a português. E ela pronto, eu comecei-lhe a dar umas aulas de português, mas éramos miúdos, não é? Era assim umas aulas, Sim. eu não sei se já estaria, já devia estar na faculdade, mas assim uma coisa pouca, nem sei se já estaria. E um dia qualquer tinha-lhe mandado fazer disse-lhe, então se tens que ir para casa, tens que fazer uma redação, não sei o quê, aquilo vinha tudo mal feito. Mesmo mal feito. E eu disse-lhe, ó Luís, como é que tu me trazes uma coisa destas e começa a criticar? E porque isto está mal, e isto tem erro, e isto tem não sei o quê, pronto, assim a dizer umas E coisas, que idade é que tinha, e e ele que que é idade é que tinha muito o rapaz? cómico, disse-me assim, eu disse, estás a perceber? Portanto, e ele disse-me assim, e bem, eu estou a perceber, mas nenhum artista gosta de ver a sua obra criticada. Bom, pronto, depois eu já não lhe dei mais aulas, ficámos amigos na mesma, mas não valia a pena. Mas é preciso ler. Eu não acho que não é obrigatório que todos gostemos da mesma coisa. Podemos Claro, chegar claro, à claro. leitura de muitas maneiras diferentes. Às vezes as pessoas dizem, ai, meu filho só lê, não vou agora dizer nomes, mas esta autora ou aquela autora Exato. que pronto, Ou tem aquele coisas estilo. mais ligeiras. Não faz mal, porque quem se apaixona pela leitura não vai querer deixar. Exato. E a leitura não é uma coisa só de miúdas românticas, é que a leitura é essencial para podermos pensar a nossa vida, para podermos Uhum. entender o que está, não é? Porque a grande, a grande vantagem da literatura é que nos ensina e que nos ajuda a pensar sobre a vida e sobre Exato. os nossos atos e sobre os nossos comportamentos, ainda que não sejam fábulas, mas Exato. de alguma maneira é o que nos faz andar. Portanto, Sim. não é possível escrever sem ter bagagem. Também vi ali a Olga, que foi minha aluna e que hoje em dia é professora, Uhum. e que e eu também tive um professor na faculdade, onde dei aulas a ela, que era mais velho, ainda vivo, felizmente, e tratava-nos a todas por miúdas e dizia assim, ó miúdas, para escrever é preciso ter lastro. Bom, o lastro, nos casos é idade, noutros casos é experiência, mas há um lastro muito importante que é ler, é ver como é que os outros escreveram para podermos fazer a Exato. nossa própria, para fazer a nossa própria síntese. E a Olga está a dizer, leitura é o nosso grande Exato. desafio. E é, e as pessoas quando descobrem essa, Esse gosto, essa paixão. ninguém Não. larga, Pois. ninguém larga, porque é tão incrível o que se descobre que não é Que possível passa, a largar. pessoa exato, fica viciada quase, é quase como com um Portanto, as vício. pessoas gostam de ir fazer cursos de escrita criativa, fazem super bem, podem fazer os cursos que quiserem. Há uma coisa que é verdade, ou têm uma base boa, De leitura, não é? pronto, para já não dizer um bocadinho de teoria também, não, mas Sim, pronto, vamos pelas coisas mais básicas. sim, Ler, sim. que depois, no fundo, defrontam-se com uma dificuldade muito grande, que é, eu posso querer ir fazer, suponhamos, um curso de desenho, que eu gostaria, por exemplo, de saber desenhar, Sim. e posso me inscrever nos cursos todos.
mas eu posso garantir que eu nunca vou ser capaz de desenhar porque eu não tenho o olhar treinado para isso. O que é que eu teria que ter feito? Teria que, pronto, ter treinado o olhar nesse sentido, não aconteceu. Agora já não vou a tempo e também já não vou perder tempo numa coisa dessas. Mas tem a ver com o nosso olhar e com a maneira como o treinamos. E para a escrita, coisa mais importante é ler, Exato, não exato. é? E Sim, deixar-nos apaixonar pela palavra, porque a palavra é tudo. O que é que nós gostamos nos namoros e nas paixões? Nós esperamos sempre uma palavra especial, não é? Uma sim, frase especial. Nós esperamos às vezes mais do que sim. mais que um presente. Não é? É uma coisa bem dita à hora certa e é isso que nos leva. A literatura é isso. Sim, é intimidade e tudo isso, e o apaixonar é isso, é por conversas, é por estar, e o estar com alguém parte muito pela conversa que a pessoa tem uma com a Pronto, outra. lá está, Exato. é a oralidade. É a oralidade e quando a literatura nos leva também à oralidade. Uma oralidade mais rica também ajuda. Exato. Uma vida Eu mais interessante. vou só deixar aqui um conselho, alargar o conselho da Helena para quem quer seguir essa área, que é ler, 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 mas de vez em quando também vejam uns filmes, está bem? Ah, E não, umas séries. claro, claro, claro. E Estava a convém, brincar. vá, e convém Passear um variar o bocadinho. estilo. Então pronto, então só para não desapontar, que isto aqui estamos a falar de cinema, Não, estou a eh, brincar. não, mas é verdade. Mas, por exemplo, um filme, eu não falo alemão, não sei alemão, mas um filme que super poético, lá está, um filme super poético, que também me marcou muito, foi As Asas do Desejo. E Uau. quando comecei a ver o filme, fiquei tão enlouquecida com o começo do filme, não é? Que nos vamos aproximando do anjo, etc. Que é Foi todo um poema, encantado. um texto, que não vi, tive que ir ver o filme outra vez porque eu não consegui ler as legendas, porque estava cega a olhar para a imagem. Pois, Portanto, os filmes, também há filmes super poéticos. Caramba! claro. Uh, Muitos, Dadas do muitos. Desejo, muitos, imensos. Um filme português dos últimos que vi, que Uau. acho o Nunca Nada Aconteceu. Acho um filme maravilhoso do Gonçalo Galvão Teles. Uhum. Foi o último filme interpretado pelo Filipe Duarte. Pelo Filipe Duarte, E com exatamente. o Rui Morrison faz uma interpretação que só um ator excepcional pode fazer. E o Uhum. trio dos jovens, que é É o Bernardo o Lobo, Bernardo Lobo Bernardo. Faria, o Miguel Isso. Amorim e a Alba Batista, Exato. é lindo o filme. É lindo. Também é poético, muito poético. Sim. É sobre o amor e a vida e a morte. E no fundo é disso sempre que nós andamos a tratar, mesmo quando andamos nas nossas vidinhas. É do que Exato. tratamos. É isso. Portanto, é um filme português que adorei mesmo. Achei lindo, 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 lindo. E E deixe também podem ver o Rabo de Peixe, está agora eh, na Netflix, sim senhor. que também estou a gostar imenso. Há filmes maravilhosos. Há filmes Já maravilhosos. aqui também a dizer Ama.arte, dele Sombras Brancas está incrível também. Eu vi Verdade, também e verdade, gostei sim. bastante. E é também Verdade, sim, senhor. é também com o Rui Morrison, não é? Exatamente, É, que ele faz do autor, que eu agora não me estou a lembrar o nome, porque eu também sou muito mau com nomes, mas sim. pronto. Eu Mas de antes não era, mas agora sou. mas eu está a ver, eu não é da idade, Ai, eu meu já é Deus, assim. André, cuidado, cuidado com isso. Exato. Portanto, daqui a uns anos nem sei. Mas olha, Helena, foi um prazer. Eu estaria aqui a falar muito mais e mais tempo, mas também não quero estar-lhe a tirar-lhe mais tempo. Muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma Obrigada a vez. ele por terem A estado aqui a todos, ouvir-me. a todos os que estiveram aqui a assistir. Espero que a Helena tenha gostado e que todos os que estiveram a assistir também. Foi um gosto. Helena, desejo muito boa sorte. Mais desafios para a frente. Que escreva mais, muito mais e em mil Eu estou a formatos escrever, eu estou a escrever, eu e estou a escrever. desafios.
e que tenha muita saúde, como para todos, e pronto. Não sei se quer dizer mais alguma coisa, Helena. Foi um gosto. Agradecer as pessoas que têm aqui a perder este tempo a ouvir-nos. Mas eu Sim, gostei muito. Gosto sempre muito, eu adoro falar. pronto. Beijinhos, Olga. A gente depois marca outra. Então vá, olha, beijinhos a todos, uma boa noite, resto de boa Obrigada. semana. Tchau, tchau Deus, a todos. obrigada. Obrigada.